Eu sou o Luciano e eu resolvi largar tudo e recomeçar. Olá, tudo bem? Eu sou o Luciano, eu já fundei um unicórnio, decidi largar tudo e começar tudo de novo. Tô aqui em Berlim fundando uma startup do zero e eu vou contar tudo pra você como é que tá sendo. Bom, foi uma decisão difícil, ao mesmo tempo fácil, porque empreender é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil de se fazer, para ser bem sincero, porque quando você trabalha numa empresa que tem o que você vender, tem o que você fazer, tem um chefe para mandar você fazer as coisas, mesmo você o chefe, você já tem um histórico, existe algo a ser feito. Quando você vai empreender, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Você precisa fazer tudo. Ah, põe na planilha. Que planilha? Não existe planilha. Você tem que criar a planilha para pôr as coisas na planilha. Então, é bem complexo, muita ansiedade. Não preciso nem falar, noites de sono que a gente perde pensando no dia seguinte. Então, empreender é a minha quarta vez empreendendo. Eu já fundei 3 startups, sendo que uma virou unicórnio. E eu tô na quarta empresa agora, na quarta startup, e numa posição muito diferente, porque eu sou o cara do marketing. Eu sempre trabalhei no marketing. Até essas startups que eu fundei, eu sempre fui o CMO. Eu já sou CMO de outras empresas, eu já fui VP de marketing global de outras empresas. Mas uma coisa é estar na minha empresa como CEO e CMO e C tudo. Quando você funda um negócio, você é um pouco de tudo. Então, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Tá sendo muito legal. Eu tô num país diferente, que é a Alemanha. Tô aqui em Berlim. Eu tô com 2 pessoas que eu acabei de conhecer. O Luca, um italiano, a gente se conhece já há um pouco mais de 1 ano. O Arya, um iraniano, a gente se conhece, acho que não tem nenhum mês. Na verdade, eu acho que deve ter 1 mês que a gente se conhece. A gente se conhece pessoalmente tem 2 semanas. Vai fazer 2 semanas daqui a alguns dias, inclusive. Então, é um ambiente bastante hostil, com pessoas relativamente desconhecidas, com uma pira que sai da tua cabeça e tem que dar certo. E aí? Fudeu. Ao mesmo tempo, quando eu coloco na balança o que aconteceu na minha vida para eu estar fazendo isso, para eu tomar essa decisão, aí começa a valer cada vez mais a pena. Por quê? Pô, Luciano, você tem aí 15, 20 anos de experiência, trabalhou num monte de lugar legal, Uber, Airbnb, e foi VP de marketing em Hotmart, ok, legal. Só que eu o mercado corporativo me deixou doente. Em 2015 eu tive um burnout de ficar 2 dias no hospital, e eu não recomendo isso para absolutamente ninguém. É muito ruim quando você chega num lugar e você já não concorda mais com aquele lugar. Você já não concorda com aquelas coisas que você está fazendo. E você precisa fazer porque você tem boletos. O problema é que isso começou a acontecer com poucos meses de empresa comigo. Nas outras empresas que eu fui, eu já fui enxergando as coisas um pouco mais rápido. Eu fui, não, isso aqui não faz sentido, esse pedido aqui não vai levar a gente para lugar nenhum. E reuniões de 4, 5 horas. E quando você é gestão, quando você é um C-level, que é o meu caso, não é mais uma reuniãozinha de alinhamento, é um troço gigantesco, totalmente prolixo, e fala não sei o quê, e vai para não sei onde, pega o PPT, e chama time X e chama time Y, e aí você vê o CEO sem saber o que ele quer, ele também não assume que ele não sabe o que ele quer, ele finge que ele sabe o que ele quer, a gente finge que acredita, e lá se foram 5 horas da minha vida, e bem-vinda essa era a minha vida diária. Então, e o salário era legal, tá? O salário dessas empresas que eu trabalhei, pô, que massa. Só que chegou num ponto que eu, mesmo tendo esse salário,
a minha mente já não estava conseguindo passar mais 2 segundos ali dentro. Uma reunião de 10 minutos com esse pessoal, já estava equivalente a 3 anos de seca no deserto. E aí eu comecei a ficar doente muito rápido. Logo, a saída era achar um lugar para trabalhar que não vai existir. Se não existe, eu tenho que criar. E aqui eu estou. Chances de dar certo, chances de dar errado? Sim, eu acho que são 50, eu acho que é 50-50, tá? Quando você vai empreender e você, de certa forma, tem noção do, né, o pé no chão, a gente precisa, primeiro, empreendedor é tudo meio maluco, a gente precisa ser meio maluco, ok? Não vamos fazer isso aqui vai mudar o mundo, legal. E tem os outros 50% que é tipo, cara, tudo isso aqui pode dar errado, ninguém pode baixar um aplicativo, ninguém pode entrar no site, ninguém pode tirar um cartãozinho de crédito ali para pagar. E você que está empreendendo, entenda uma coisa, tá? Você não existe até você ter uma transação de verdade, uma transação real. Alguém que, ó, tá, não é eu pagaria, eu vou pagar, tá? Porque isso é um erro que a gente é muito comum no empreendedor na hora de fazer pesquisa, de falar com o usuário. Não, eu pagaria, a gente fica super feliz. Olha, fulano pagaria pelos serviços, os usuários, coloca lá no deck. Os usuários pagariam pelo nosso serviço. Não é o suficiente. Os usuários, eles devem pagar pelo seu serviço. Isso é validação. Estou num momento que eu não tenho validação ainda. Não vou nem falar qual que é a minha ideia ainda, porque a gente já tem aí um produto, tá aqui no meu celular, a gente está testando, mas a gente ainda não teve essas transações. Então, é aí que tá o segredo de você empreender. Então, voltando para o tema central do vídeo, eu larguei tudo, vim para um país desconhecido, com dinheiro do bolso, praticamente. Tô pegando as minhas economias e dividindo por 7, que eu tô gastando em euro. E, sim, estou fundando um novo negócio. Dá um friozinho na barriga? Dá um friozinho na barriga. É tenso? É tenso. Pode dar muito errado? Pode dar muito errado. Colocando na balança o que eu tinha, o estado emocional, o que eu já estava vivendo, a minha vida emocional estava indo para o brejo, e sem emocional ninguém produz nada. E eu não vou me medicar para poder trabalhar, tá? Eu sou a favor de medicações, tratamentos, etc. Agora, para você aguentar, aí é complicado. Então, tive essa coragem, pensei friamente e cá estou novamente. Berlim, fundando uma empresa. Mas, Oceano, por que Berlim? Tem tantos lugares, tem São Paulo, tem Nova York, tem México, tem Buenos Aires, Los Hermanos, tem um monte de coisa. Sim, tem. Mas por que Berlim? O negócio que eu decidi criar, a empresa, a startup, e até o final do vídeo eu vou acabar falando, mas enfim, eh, ela casa muito com a cidade de Berlim. Por quê? Primeiro, vamos partir pelos meus objetivos. Eu quero criar uma empresa global. Eu quero criar uma empresa com uma cultura altamente respeitada, mas global. Eu quero construir localmente, mas já com um pensamento global. Então, o aplicativo a gente já está fazendo ele em inglês. Para ele fazer em inglês, ele teria que ser ou nos Estados Unidos ou em algum país da língua inglesa, Londres, Austrália. E a gente escolheu Berlim por ser um polo multicultural grande o suficiente para a gente conseguir testar sendo um app em inglês. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós passamos numa aceleração, num programa de aceleração. E isso eu acho que é a parte mais legal desse vídeo. Existem alguns programas de aceleração quando você vai empreender, quando você vai criar uma startup. O que que é um programa de aceleração, Luciano? Primeiro, é um programa, 3 meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, existem programas de 1 ano, basicamente que você fica dentro do escritório dos seus potenciais investidores, recebendo mentoria desses potenciais investidores. É do tipo assim, vamos supor que você que está assistindo, você tem muito dinheiro e você quer investir. Só que investir não é tão simples quanto parece, principalmente investimento em startup. Tem muita gente que dá errado, muita gente que é errada, muita gente que está sonhando, muita gente que não tem habilidade técnica para criar aquele troço que ele está falando que ele pode criar. E aí, como é que você mitiga esses riscos? Você faz um processo seletivo e traz todo mundo para dentro.
Então, existem algumas aceleradoras, né? A Y Combinator, que é uma das mais famosas, a Antler, que é uma das mais famosas fora dos Estados Unidos, pega a Europa inteira. Tem a Unicorn Factory de Lisboa, que dizem que é muito boa. Tem a Latitude, Latam, tem a Entrepreneurs First de Londres. Existem várias aceleradoras. Aí você tem que encontrar qual que é a aceleradora, quais são os benefícios, qual que são os pré-requisitos. Alguns têm pré-requisito de você já ter um produto, outro você ter uma ideia, outro de você ter time, outras que você pode ir solo, você pode ir sozinho fazer o time lá. Tem vários tipos. E aí, numa média, eles exigem que você fique pessoalmente alocado no lugar por 2, 3 meses. Tem algumas que o programa dura 2, 3 meses, mas alocado acaba sendo 2, 3 semanas, como é o caso da Latitude, por exemplo. Tem a Y Combinator, que, se eu não me engano, são 3 meses que você tem que estar lá em São Francisco fisicamente, e por aí vai. Eu passei na Antler, eu e o Luca, e a gente conheceu o Área na Antler, que é o nosso CTO hoje. Então, nós aplicamos para a Antler Berlim. Tem escritório da Antler tem aceleração em São Paulo também. Tem aqui na Europa, eu sei, o cohort que a gente passou é o cohort que pega Berlim, Amsterdã e Munique. Mas eu sei, se eu não me engano, tem escritório em Paris, tem em Singapura, enfim, deve ter alguns. Posso estar falando merda, tá? Mas eu sei que esses 3 escritórios eles existem aqui nessa parte da Europa, que é o cohort que eu passei. Como que funciona o processo de você entrar numa aceleradora? Primeiro, a gente já tinha a nossa ideia e eu já tinha uma equipe em formação, que era eu e o Luca. O Luca, ele é o Chief Product Designer. Como funciona para você entrar num programa de aceleração? Bom, aí depende do programa. A Antler, que é o que eu passei, que é a que eu sei como funciona, você entra no site, você vê quais são as datas. É tipo vestibular, quando tá abertas as inscrições e aí você entra naquela janela. Aí você preenche um formulário normalmente imenso, às vezes tem que fazer vídeo, tem que mandar foto do deck, é meio chatinho o processo. Aí você aplica, e aí, se você passa nessa primeira triagem da aplicação, eles te chamam para um primeiro call, um screening, uma reuniãozinha de aí uma meia hora para validar o que eles viram ali no deck. Depois disso, tem normalmente mais 2 reuniões, já com os investidores, onde eles checam o seu potencial da sua ideia, né? Basicamente é potencial que eles vão checar. E aí, eles te convidam a participar do processo. Eu não sei o número exato desse meu cohort aqui. Eu tô aqui em Berlim. O onboarding foi aqui com todos os empreendedores do cohort. Cohort é a leva, a boiada que passou, né? Então, esse cohort deve ter tido uns cento e poucas pessoas, empreendedores com time e solo, né? Pessoas que vão montar time aqui ainda. E são 2 semanas obrigatórias aqui em Berlim, para quem não é o cohort de Berlim, eu apliquei para Berlim. Teve gente de Munique que aplicou para Munique, tem gente de Amsterdã que aplicou para Amsterdã, mas o onboarding oficial foi aqui em Berlim. E aí, depois dessas 2 semanas, eles voltam para os escritórios deles. Hoje mesmo é sexta-feira, tem um monte de gente com mala aqui. Hoje é feriado, mas tem um pessoal perdido aqui. E aí eles voltam para os seus escritórios. A gente continua porque nós passamos e aplicamos para o cohort, para o escritório de Berlim, especificamente. E uma vez que você entra, aí você ganha as mentorias. A gente já teve 2 Shark Tanks, onde a galera vem e, ó, estraçalha a sua cara. É um grande choque de realidade. Tem os checkpoints, semanais, tem documento que a gente precisa preencher para mostrar a evolução. Então, o processo é muito legal porque é a famosa água no bumbum, batendo a cada 5 minutos. Todas as vezes que você começa a relaxar, você lembra ou você é lembrado de que tem alguma coisa para ser feita. Então, é muito bom porque normalmente, ali tem uma maior chance de o seu negócio dar certo, ou de pelo menos virar um negócio real para você testar no mundo real e sair do PPT, sair do PowerPoint, sair do mundo das ideias. Porque se juntar aqui, eu, o Luke e o Arya, a gente começa a desenhar produtos que vão mudar o mundo em todos os sentidos. Vai desde despoluir a água a redimensionar, a redirecionar os foguetes da SpaceX. Porém, a gente tem condição de fazer isso? A gente está entregando isso? A gente tá saindo de 1 para 2, de 2 para 3? A gente está saindo de 0 para 1, como diz o saudoso Peter Thiel, do livro Zero to One, de 0 a 1, que é um bom livro, por sinal.
Basicamente é viver aquele livro em 3 meses. São literalmente 10 semanas, quase 3 meses de aceleração que eu vou passar aqui em Berlim, apanhando, mas aprendendo muito e principalmente construindo um negócio. O que que eu trago até agora, né, foram 2 semanas, amanhã faz literalmente 2 semanas que eu pisei em Berlim, que eu saí do aeroporto. Muito aprendizado, muitas emoções, se fala muito de: "Ah, que empreendedor tem que ter resiliência, tem que ter emocional no lugar". Olha, é muito mais do que isso, é muito complexo, porque muitas vezes, a gente tá aqui, eu tenho falado com alguns amigos pelo telefone, é assim, a gente tá aqui, dá 5 minutos, você se sente o próximo multibilionário, porque você vê uma mini coisa que deu certo. Passa 5 minutos, que você já arrumou aquilo, que você já superou aquilo, você tá lá praticamente na fila da sopa da Praça da Sé. Então, é lidar com esse "tô rico, tô pobre" o tempo todo. Não é para qualquer um. Eu sempre falo, já falei isso, eu dei uma aula de empreendedorismo criativo na saudosa Perestroika, um tempo atrás, já dei aula em MBA de empreendedorismo na Bacademy, na própria USP, no MBA da Exalc, que eu fui professor. Devo ter falado isso na SPM já também. O que acontece? Todo mundo pode empreender, mas empreender não é para todo mundo. Eu sei que quando eu falei isso numa aula de empreendedorismo, o coordenador estava no canto, assim, ele veio me fuzilando, assim, com lasers. Cara, mas eu tenho que ser sincero, vou aqui falar que é um mundo maravilhoso, um mundo lindo, vai, fique rico, milionário e mude o mundo, e não é assim que funciona. É assim se 2 pontos. E aí tem mais 600 bullet points ali, das coisas que você vai passar. Então nessas 2 semanas, eu já tive um condensado de emoções, eu não tive vontade de ir embora, claro que não, mas por quê? Porque eu já empreendi outras vezes e eu já tenho maturidade suficiente para ter tomado essa decisão e estar aqui. Mas se eu fosse mais imaturo, tivesse menos experiência, não tivesse empreendido antes, eu acho que eu já teria ido embora. Isso é muito sério, porque as emoções batem, as suas contas chegam, eu tô aqui, o contrário de estar tendo receita, eu estou investindo o dinheiro que eu tenho, que não é muito, eu, o Luca e o Ari, nós que estamos pagando servidor, Photoshop, todas essas mini coisas que a empresa dá pra gente, é a gente que tá fazendo. E a gente não tem nenhuma luz no fim do túnel de quando isso vai retornar para a gente. Isso é literalmente um investimento, que a gente chama na startup bootstrapping. Quando vocês forem pesquisar como funcionam os investimentos em startup e tal, seed, anjo, pós-seed, série A, B, C, né, mas antes de tudo isso tem o tal do bootstrapping, que é o famoso pegar dinheiro do seu bolso, pegar o seu cartãozinho ali do Nubank, subir ali na plataforma do Canva e pagar o Canva Pro, porque agora você vai precisar do Canva Pro, e não dá para roubar a senha. Então assim, eh é literalmente fazendo isso. Então, quando você faz isso, você vê a sua conta bancária em euro diminuindo, 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 e sem ter a chance de pensar assim: "Cara, que horas que esse troço vai voltar no teu bolso?", dá um desespero sim, dá um medo, bate o medo, mas ao mesmo tempo, primeiro, eu lembro do porquê que eu tomei essa decisão, eu vejo que eu estou aprendendo e aprendizado esse eu vou levar para minha vida inteira, ou seja, eu sou mentor, eu dou minhas mentorias para empreendedores C-level, e eu tô já levando alguns conteúdos para as minhas sessões de mentoria. E terceiro, pode dar muito certo, mas pode dar muito certo, porque eu particularmente, eu acredito muito no que a gente está fazendo. É uma jornada quase infinita pela frente, mas, modéstia à parte, é uma ideia muito boa. Então, agora a gente tem os próximos passos. Então, nessas 2 semanas, eu já passei por tudo isso, uma montanha-russa de emoções. Eu não falo alemão muito bem, dou uma arranhada, sei pedir comida, sei pedir direções, sei me localizar, mas o programa todo está sendo em inglês, então acaba sendo mais confortável para mim também. Eu já morei fora há um tempo, enfim, já dei aula de inglês. Inglês é um local confortável para mim, mas é legal porque eu voltei a praticar mais, eu tô aqui 100% do tempo falando inglês, então isso também tá sendo muito, muito positivo, mas infinitamente mais positivo do que negativo.
E eu super recomendo. Mas eu recomendo se você não toma, assim, não toma uma decisão emocional para fazer isso. "Ai, tá, eu tô cansativo aqui no trabalho, eu não aguento mais meu chefe chato e vou empreender". Não funciona assim, tá? Não funciona assim. Pode começar assim: "Ah, não aguento mais esse mundo corporativo", foi o que aconteceu comigo. "Não aguento mais esse mundo corporativo, esse teatrinho que o povo vive, eu não tenho condições mais de fingir, de viver esse teatro, fingir que tá tudo bem, fingir que eu sou sério. As pessoas, elas são todas vulneráveis, eu já enxergo isso, eu já não tenho condição nenhuma de fazer qualquer tipo de teatro numa reunião mais". Legal, mas essa é uma parte. E todas as outras? E os boletos? E como é que você vai ter renda? Então, eu tive que pensar, eu tive que tomar uma decisão, claro, decisão é uma coisa só, e decisão vem sempre com desconforto, mudanças, etc, normal, e tudo isso vem também com uma certa incerteza, mas tá tudo bem, é para isso que eu tô aqui. Mas olha só, rolou uma certa maturidade para tomar essa decisão. E outra, no final, embora eu não acho que existe a possibilidade nenhuma de dar errado, né, é o que eu acredito de fato, mas vamos tirar esse Luciano empreendedor e vamos voltar ao Luciano racional? Sim, claro que tem pelo menos 50% de chance. E sendo otimista, tá? Em tese, que eu falo nas minhas aulas de empreendedorismo, 99% de coisas que você vai fazer enquanto você está empreendendo vão dar erradas. 99%. 1% vai dar certo. Só que 1% vai dar certo. Aí você tem que transformar esse 1% em 100, que 99 vão dar errado, até o negócio andar sozinho. Então é um trampo. Nas empresas, quando alguma coisa dá errada, ou dá 100% você começa de novo, e você tem tempo e dinheiro para fazer isso, equipe para fazer isso, ou dá uns 10%, 30% errado. Não, quando você empreende, eu sendo muito otimista, 50% de tudo que eu estou fazendo pode dar muito errado. E pode ser, chegando no fim dessa jornada, a gente de fato, tá, vou voltar para o Brasil, eu vou ficar aqui, eu vou arrumar uma outra coisa para fazer, eu vou intensificar minhas mentorias. Mas tudo isso tem que ser pensado, você não pode ser imprudente, porque senão primeiro tranque de um Shark Tank desses aqui, você quer jogar a toalha e ir embora. Você tem que lembrar do porquê você tomou a decisão de estar aqui. E eu, Luciano, eu tô aqui para mudar o mundo. Então, o conselho que eu dou para você, se você quer passar por tudo isso, bom, antes de mais nada, respira fundo, analisa se é isso realmente que você quer, porque eu vou começar a gravar como que vai ser o meu dia a dia aqui. Eu, antes de vir pra cá, eu procurei, eu não achei, tá? Achei, assim, uns stories, achei, Medium, né, os blogs, gente escrevendo no LinkedIn, ou gente fantasiando demais. Eu vou mostrar a verdade pra você. Como é, de fato, criar um negócio do zero, como que é criar uma startup e como que é ter uma aceleradora por trás, como que é passar pelo processo. Vou começar a filmar aqui os Shark Tanks, vou mostrar para vocês como é que tá, como é que funciona. Sim, tem tensão, a gente fica nervoso, a gente faz debriefing, a gente fica tenso entre a gente, depois a gente resolve, depois a gente fica feliz, depois a gente se abraça. Como que é? Sim, acontece tudo isso e eu vou mostrar para vocês. Então, meu conselho bom, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê like, dê um joinha, me ajuda a criar esses conteúdos cada vez mais para vocês. Eu sou empreendedor, sou um executivo de marketing, tô me arriscando, tô me jogando aqui na Europa sozinho com 2 pessoas, nós somos um time, pra gente mudar o mundo, pra gente realizar o que a gente idealizou. Conselho, então, siga aqui os próximos vídeos, tenha a emoção no lugar, é importante que você, depois de, né, se familiarizando com os conteúdos, você tome uma decisão. Essa decisão, ela nunca vai estar junto com "agora eu me sinto pronto para empreender", tá? Mas isso é papo para um outro vídeo, vou gravar um vídeo só sobre isso. "Ah, mas eu vou empreender só, eu acho que eu vou empreender, mas eu ainda não me sinto pronto". Má notícia, você nunca se sentirá pronto, já dando spoiler. Terceira coisa, tenha uma ideia. Valide esta ideia, pelo menos, veja se há um problema real para você resolver, e a partir dessas 3 coisas, você talvez já estaria pronto ou pronta para aplicar para uma aceleradora. Beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Valeu por me assistir até aqui e vamos mudar esse mundão.